Olá, queridas e amáveis pessoas da internet, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Dessa vez um react, mas dessa vez um react de Twitch. Não vai ser mais ou menos um react, vai ser um vídeo mais de cara limpa, sem estar reagindo necessariamente a uma coisa, para falar sobre uma questão, mas vai ter react também. É sobre a questão de comunicação sobre mudanças climáticas e aquecimento global, e sobre a questão de sermos ou não arautos do apocalipse, né? Eu tô aqui no canal que eu faço bastante react e faço bastante leituras de notícias também envolvendo biologia, ecologia e tudo mais. E por mudanças climáticas serem um dos assuntos que é de mais importância na minha visão para o futuro da humanidade, e de ser um assunto que tem uma dificuldade da gente entender na sua complexidade, porque é um assunto que envolve muitas disciplinas, é um assunto que hoje em dia, inclusive, quem trabalha com mudanças climáticas sabe que tem gente de todas as áreas, praticamente, das ciências da natureza trabalhando com mudanças climáticas, né? Então, se você está na química, você consegue fazer algo voltado para mudanças climáticas. Se você está na biologia, você consegue ir. Se você está na física, você também dá para trabalhar com mudanças climáticas, geografia, geologia, astronomia, todas as áreas praticamente das ciências da natureza, né? E até das ciências humanas conseguem entrar dentro das mudanças climáticas, né? Eu tava lá pelo Twitter, né? O antigo X. E eu tava vendo o fio do Quadrinhos na Sarjeta. Eu já fiz react aqui, né? E que fala bastante sobre comunicação, tem bastante críticas e ajuda a gente a discutir bastante isso. E ele fez um react não, né? Uma thread sobre isso, três tweets, né? Sobre essa questão da comunicação em volta das mudanças climáticas. Então eu gostaria de usar como desculpa para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ele twitta, porque, pelo que eu entendi, parece que teve alguma coisa que viralizou de alguém que eu não vou entrar em mérito, não descobri quem é. Também não quero saber porque eu não quero ser motoboy de treta. Não tô falando que o link foi motoboy de treta, né? Mas eu prefiro não falar especificamente se aconteceu alguma coisa, se alguém falou alguma coisa, né? Mas ele diz: cada vez mais incomodado com as mudanças climáticas e seus efeitos estão sendo tratados na internet. Em vez de ações práticas, a galera faz o que sempre fez: tenta vender alarmismo para otário. Daí o crescimento de canais de sobrevivência, apocalípticos, etc. Fico decepcionado quando vejo gente de esquerda embarcando nisso sem o menor cuidado. Toda vez que alguém diz só temos mais X anos, podem ter certeza que algum suicídio aconteceu. Isso para não falar dos casos de depressão crescentes. Ser profeta do apocalipse traz gozo, mas é preciso tratar com responsabilidade os problemas, e de nada adianta deixar as pessoas ainda mais ansiosas, ou mesmo estimular o pseudo-cinismo tipicamente individualista do vem meteoro. Acho que a grande questão que eu fiquei pensando quando eu li esses tweets, que me fez gravar esse vídeo, me fez pensar um pouquinho sobre essa questão e elaborar um texto na minha cabeça sobre essa questão, é a questão do ser o profeta do apocalipse e a questão de despertar ansiedade nos outros em um cenário que é muito difícil não ser o profeta do apocalipse, sabe? E que é muito difícil você tratar essas questões, porque vamos tratar do aquecimento global, por exemplo. O aquecimento global já é um fato científico e a gente já tem hipótese de que ele aconteceria desde o século passado. O aquecimento global não é algo novo. O aquecimento global, apesar de ele ter se popularizado com esse nome mais recentemente, a gente falar mais dele recentemente por conta dos organismos internacionais, as COPs, Rio 96, Protocolo de Kyoto, Protocolo de Paris, ele já é algo que desde o começo, a pioneira, inclusive, que é uma das cientistas que, inclusive, eu fiz vídeo react aqui, né, sobre isso, que foi uma das primeiras pessoas a falar sobre o efeito estufa e foi apagado pela história da ciência, ela lá no começo já especulava sobre o que aconteceria se a gente aumentasse o efeito estufa. Então a questão de saber sobre aquecimento global já é muito antiga, já é um conhecimento antigo que nós temos quanto ciência. E
as previsões sobre aquecimento global, elas também já são muito antigas. E o que está acontecendo? Cada vez passa ano, entra ano, a gente começa a descobrir que essas previsões tinham fundo de verdade. Quer ver? Trago aqui um exemplo. A gente pode ir lá, por exemplo, uma das questões que a gente já tinha, é que eu estava pesquisando a notícia até. E uma das questões que a gente já tinha de hipóteses lá atrás para tratar das mudanças climáticas era da desertificação de algumas regiões, como por exemplo desertificações de ambientes semiáridos. Pesquisadores lá atrás já apontavam isso de que regiões como por exemplo a Caatinga, ela se desertificaria com o processo do aquecimento global. E hoje, no século XXI, a gente já começa a colher dados que mostram que as hipóteses estavam certas. Então, por exemplo, a gente tem uma reportagem que eu fiz react, inclusive tem o react aqui, mas eu fiz a reportagem, o react da FAPESP, não da coluna aqui do Carlos Medeiros, que é Brasil registra pela primeira vez região árida de deserto, apontam estudos. Pela primeira vez, mapas produzidos por cientistas apontam que o Brasil tem áreas com clima árido similar ao de desertos. Isso foi causado pelas mudanças climáticas que aumentaram a temperatura da Terra, associada à degradação gerada pelo uso humano. Um ponto grave de descoberta é que a aridez não se detém apenas no fator climático, mas também atmosférico, atingindo áreas degradadas que enfrentam uma redução nas chuvas ao longo dos anos. E, por exemplo, isso é uma questão que, a médio e longo prazo, inclusive, eu falo nos meus vídeos que eu falo de mudanças climáticas, eu sempre pontuo isso, e é o que outros cientistas pontuam. Uma das questões das mudanças climáticas é que a gente colhe os frutos a médio e longo prazo. Isso dificulta as políticas públicas, porque os políticos muitas vezes não olharam para o aquecimento global, ou não olham para o aquecimento global, porque simplesmente eles não vão colher. Vai ser um cara daqui 40 anos, vai ser os netos, os bisnetos. E falar de aquecimento global é muito falar dos nossos descendentes. Porque, falando necessariamente, que eu deixo isso claro em muitos vídeos sobre aquecimento global, falar de mudanças que vão realmente trazer uma destruição em larga escala é muito longo prazo. Eu tô falando de 50, eu tô falando de 100 anos, eu tô falando de 200 anos, dependendo das medidas. Então, não é para amanhã, não é para gerar ansiedade amanhã. Mas mesmo assim, a ansiedade vem porque essas previsões trazem uma visão apocalíptica. Lógico, não é destruição do mundo. O mundo não vai destruir, o planeta Terra não vai ser destruído. Ele vai continuar aqui bem obrigado. A vida provavelmente não vai ser destruída, porque a gente tá num cenário que a gente tá fazendo alguma coisa. Só que o que a gente tá fazendo é insuficiente. Porque existem 3 cenários nas mudanças climáticas. O cenário que a gente não faz nada, o cenário que a gente faz, mas é insuficiente, e o cenário que a gente faz tudo perfeito, maravilhoso. A gente tá no cenário do meio. É o cenário que a gente faz, mas não faz o suficiente. Então, a gente, como espécie, provavelmente a gente não vai se extinguir nos próximos 200 anos, provavelmente. Talvez 1000 anos, 5000 anos, não sei. Mas a gente vai continuar se mantendo porque a gente tá fazendo algo, só que não é necessário. Só que aí que entra a questão da comunicação. Como comunicar que vai ter algo apocalíptico se vindo daqui 200, 300 anos, sem ser o profeta do apocalipse, sem trazer um alarmismo? Porque parece que o grande desafio agora é que o alarmismo parece ser a última ferramenta que sobrou. Porque já se tentou de diversas maneiras comunicar o que vai acontecer. Já se tentou falar que é a longo prazo, e mesmo assim as mudanças não vêm. E para resolver a situação, já está desenhado as ações. Por exemplo, o Link fala lá de ações práticas, ações do que fazer. E, cara, o desenho já está estruturado. Ninguém precisa desenhar roda. Nenhuma organização de nações, nenhum país, nenhuma Europa da vida, nenhuma América da vida, nenhuma Ásia da vida, nenhuma representação política da vida precisa inventar a roda para saber o que fazer para frear as mudanças climáticas. Já está estabelecido. E, individualmente, não tem mais o que se fazer.
individualmente, todo o conhecimento individual e toda a conscientização individual já está exposta também. O que eu e você podemos fazer para diminuir 0,1% da poluição, do desmatamento, do consumo de água, também já está estabelecido. E, infelizmente, eu tenho que dizer que isso que a gente faz e eu faço, a gente não pode ter ingenuidade que salva o mundo porque não salva. Eu sempre falo isso, mas, por exemplo, eu reciclo em casa. Isso diminui minha pegada de carbono? Diminui. Mas eu não posso ter a ingenuidade de achar que isso irá salvar, porque não irá salvar. O que irá salvar o mundo é uma mudança política global que envolvam todos os países de diferentes ideologias. E como que eu comunico isso para as pessoas sem pegar esse sensacionalismo? Sem dar ansiedade, porque o que eu tô falando, o que os cientistas estão falando, não é porque querem aumentar o cenário. A gente tá falando que se nada for feito, daqui 200, 300 anos, se a gente não sair dessa meiuca do a gente faz, mas não faz o suficiente, a gente vai trazer esse cenário apocalíptico para populações. É apocalipse de verdade. Não tô falando de apocalipse bíblico, de destruição. Mas tô falando, por exemplo, do surgimento de um deserto na Caatinga e populações que tiveram lá por diversas gerações nunca mais vão poder morar ali. Isso é uma espécie de apocalipse, sabe? E é essa a grande dificuldade. E eu trato aqui, não venho com uma resposta, mas venho com o contexto de que eu entendo as pessoas que se comunicam falando que a gente tem X anos, e eu entendo a questão do Link falar que realmente isso pode ser prejudicial, mas o problema é que a gente tem que achar um meio no caminho em que existe X anos de verdade. Só que como a gente comunica isso que é o fator da curva. E aí que eu acho que a gente chega, um bom exemplo disso para utilizar, é a comunicação do Átila durante a pandemia, sabe? Eu acho que a comunicação do Átila durante a pandemia nos ajuda de ver ele como um referencial de como comunicar as mudanças climáticas da maneira como ele comunicava para as pessoas o que era a pandemia. O Átila foi, de diversas maneiras, meio que profeta do apocalipse. E, no fundo, ele estava sendo o profeta do apocalipse, mas de uma maneira não sensacionalista, porque o Átila estava falando pra gente que se não fosse feito nada, 1 milhão de pessoas poderia morrer no Brasil. E o que aconteceu? A gente teve um governo que, a nível nacional, não fez nada e a gente teve quase, muito próximo, 1 milhão de pessoas sendo mortas. Então é louco, porque ele tava lá falando, pô, se não der nada, 1 milhão de pessoas vai... Se não fizer nada, 1 milhão de pessoas vai morrer. E o que aconteceu? A gente chegou quase nesse caso. Então, eu acho que é complicado a gente não ser o profeta do apocalipse. É complicado não fugir de ser o profeta do apocalipse. O lance é ser o profeta do apocalipse sem tentar querer ter esse gozo de prever o apocalipse, mas nos dados em cima da realidade. É falar nesse sentido de falar, ó, se a gente não fizer nada agora, vai acontecer, mas vai acontecer a longo prazo, a médio prazo. Não tô falando que vai acontecer agora, tô falando que vai acontecer ano que vem. A gente vai ver acontecer. Porque as pessoas do passado já fizeram isso e estão vendo acontecer. Cientistas do século passado falaram que a Caatinga poderia virar um deserto. E nós agora estamos vendo virar um deserto. Então, a gente fala o que vai acontecer com as próximas gerações, né? E esse é o grande problema, como que a gente acha a comunicação. Infelizmente, não tenho respostas. Só tô aqui tentando falar que talvez quem fale em tempo de vida do planeta Terra esteja certa. E talvez tenha que mudar um pouquinho o formato da comunicação, mas não necessariamente ela esteja na posição de ser um arauto do apocalipse apenas pelo prazer de ser, ou apenas pelo prazer de ter esse anseio de ser e de gozar com isso, né? Mas é porque não tem como não ser. Em algumas questões, em alguns pontos dentro das mudanças climáticas, não tem como não ser.
se a gente for atrás de estudo, se a gente for atrás do que tá acontecendo no mundo, ele tá chegando e tá cada vez mais próximo. Como não gritar para as pessoas que estão ao redor que tá acontecendo e tá vendo e tá chegando e vai acontecer? Aí a gente chega, não tem como não chegar no filme do Leonardo DiCaprio que deu, que as pessoas achavam que era pro Covid, mas não era pro Covid, era para o aquecimento global, que era o filme Não Olhe Para Cima. Por que aconteceu? A personagem da Jennifer Lawrence, ela é essa profeta, né? Ela é a pessoa que chega, tá acabando, vai acabar o mundo. E as pessoas não levam a sério. E o Leonardo DiCaprio, que fica nesse de não ser, fica de tipo, não, tá tudo bem. Vamos, se a gente pode. Ele que compra o discurso da mídia de não, vai ficar tudo bem, rapaziada, tá tudo bem. Ele acaba ajudando a não compartilhar esse conhecimento da Jennifer Lawrence e acaba ajudando a anestesiar as pessoas. Eu acho que o lance é a gente pegar a Jennifer Lawrence, pegar o Pirula, juntar no Megazord muito louco e conseguir ser o meio do caminho. De que a gente tem que gritar que o mundo vai acabar. Mas como gritar o que o mundo vai acabar, que é o sentido. Acho que é isso. Vou terminar por aqui, porque eu acho que eu já tô me rodeando no argumento, mas eu acho que espero ter adicionado alguma coisa à discussão, porque eu acho que é muito interessante. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Não esquece de se inscrever no canal se você quiser e se você puder, me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!